Biologia Evolutiva de Gilvan. Vamos falar sobre vacina e imunização, de onde vem isso, como começou. É um tema extremamente importante, eu acho que vale a pena você ficar aqui até o final, entender um pouco. Vacina, origem, vaca. Como assim, Gilvan? Começou com a vaca. Veja bem, através de um vírus que causa a varíola, tem a varíola humana, tem a varíola bóvia ou bovina. Século XVIII. Senhor Edward Jenner. Quem era Edward Jenner? Era um médico britânico, um intelectual, um vasto conhecimento também na parte de zoologia, intelectual mesmo. Imagina isso lá no século XVIII, 1700 e tantos. Essa história é bem curiosa e bem interessante e muito legal para você assistir até o final. Que os filhos, ele e os filhos, não tinham contraído varíola, a varíola humana. Inclusive, a varíola humana é causada pelo ortopox vírus, varíola, enquanto que a varíola bovina ou bovis é pelo cowpox vírus, varíola. Bom, o Jenner foi conhecer essa história, como ele era um médico, ele resolveu inocular na própria esposa e nos filhos. Ele pegou o vírus que causava a varíola bovis. A sorte é que eles são muito próximos, tem uma semelhança, apesar de ser duas espécies diferentes. Eu deixo aqui o nome bonitinho para vocês, tá? Ambos, como deve ser escrito, inclusive com a nomenclatura em latim e com a escrita da maneira internacional. E o que ele obteve? Depois de ser expostos à família, ele fez isso, olha, não dá ciência, às vezes as pessoas fazem parecer para a época, se fosse contar um negócio desse tipo hoje, parecia loucura. E o Jenner obteve as pessoas, os familiares, quando expostos ao vírus da varíola humana, não adoeceram, não contraíram. Lembrando que esse vírus é infecto contagioso, passa pelo contato físico, passa pelo ar. E tem essa maneira de transmissão. O Jenner vai, por conta que a relação de você diz, por que recebeu o nome vacina? Porque vaca, e era muito utilizado, vaca em latim é vacius, vacinus, é VACCINUS. Então, daí nasce a vacina. Ele fundamenta isso, era um médico, disse dessa importância, que as pessoas poderiam evitar a doença quando tivesse um contato com algo e passou a ser elaborado. Isso é o ano de 1796. Assim, quando ele publicou tudo isso. Bom, mas a própria Inglaterra, o próprio Reino Unido não se tornou uma grande referência, se a gente for pensar, do final do século XIX, que é o século seguinte, e também no século XX, principalmente, não se tornou, aos dias atuais, uma referência tão grande em termos de vacina. Em termos de vacina, o Brasil se tornou uma referência por conta de pessoas extremamente importantes, como Vital Brasil, você vai ver a história, o Oswaldo Cruz, que foi um sanitarista, médico sanitarista, o Carlos Chagas e tantos outros, o Albert Sabin e tantos outros cientistas que deram a vida para evitar a morte. Como que funciona uma vacina? Uma vacina, e aqui eu estou deixando os prints todo um pouco da história do Jenner, do Edward Jenner. A vacina é o seguinte, você tem um contato, depois eu faço um vídeo só falando sobre imunização. Você tem um contato com a vacina nada menos, não é tão simples assim, mas da maneira que eu vou falar,
ela é feita com material, na verdade, com micro-organismos, no caso aí os vírus, eles podem ser atenuados, a vacina pode ser feita de um vírus, pode ser também feita de bactérias, de fungo, de outros tipos de micro-organismos. Como que o trabalho é isso no laboratório? Pega parte do material biológico desse ser vivo, ou ele todo, atenua, que é atenuar, deixar ele com a capacidade, ou melhor, tirar a capacidade dele causar a doença. Ou mata e injeta na pessoa, previamente isso é feito no animal, pode ser feito no laboratório, em ovos, por exemplo. Vou pegar, por exemplo, se a gente pensar a vacina contra a gripe. É feita em ovos de aves, normalmente galinha, todo o procedimento, depois purifica e ao aplicar nas pessoas, há uma reação, é o processo antígeno-anticorpo, que já falei anteriormente. O antígeno é aquilo que é estranho ao nosso corpo, e o anticorpo é aquilo que nosso corpo produz em reação e fica protegido. Claro que as vacinas têm tempo de validade, tempo de duração de ação no corpo de quem é vacinado. As vacinas não é só para humano, lembre bem. Vacina é para diferentes tipos de animais. Quem cria gatos e cachorros deve vacinar seus animais. Bom, caso do Brasil. O Brasil se tornou uma referência mundial. O Brasil já teve muito problema. Eu mesmo tive parentes e tenho parentes que tiveram problema com o polivírus, que causa a poliomielite. Normalmente é chamado de doença de problemas de paralisia infantil. Essa é uma denominação porque normalmente atinge, de um modo geral, os membros inferiores, ou seja, pernas, coxa, pernas. As pessoas ficam com deficiência, inclusive muitas delas sem poder mais andar, deslocar só de cadeira de rodas. Matou. É uma doença teoricamente erradicada no Brasil. A varíola também em todo o planeta foi erradicada, a varíola humana, erradicada no ano de 1980. Mas existe todo o perigo. O Brasil se tornou uma referência mundial, o país mais importante em imunizar suas pessoas, suas crianças. Vou deixar aqui também uma lei que foi votada na Câmara dos Deputados, tem que dar referência. Senado Federal, etc., no ano de 2019, e aí vai coincidir com algumas coisas que eu vou relatar aqui. Se adultos, que é cuidador, que é tutor, você tem a tutela de uma criança, um adolescente, deixar de cumprir, vacinar, você consegue ter todo o cartão de vacina, por exemplo, a criança que nasceu no hospital, ela já recebe dosagem de vacina lá e continua até ficar adulta, e os adultos também devem tomar vacina. Se os adultos responsáveis, tutores dessa criança e desse adolescente deixar de fazer isso, eles podem responder criminalmente. Tem diferentes tipos de pena, isso é o que a lei pode imputar contra alguém, é um crime. Então, entendendo, o Brasil, muitas doenças, ele deixou de, na verdade, deixar de acontecer aqui, mas voltaram a acontecer mais recentemente. Por quê? Varíola não tem registro, não há registro, mas poliomielite há registro de sarampo, catapora, cachumba. Por que essas doenças voltaram a ter registro no caso brasileiro? Por conta de crendices, por conta do negacionismo à ciência, principalmente começando lá por volta de 2013, mas foi potencializando nos últimos 4 anos, tem que ser bem claro, a gente tem a obrigação de relatar isso, e eu tenho lido com alunos, pré-adolescentes, adolescentes, adultos jovens, eu tenho que deixar isso aqui bem claro. Por conta desse absurdo de falar coisas estúpidas, inclusive pessoas com grande representatividade, com um nível de influência enorme, aí aqui onde eu bato na tecla, é o mesmo canal, mesmo pequeno, que eu estou publicando isso, muita gente pode ter acesso. Se eu não tiver muita responsabilidade, eu posso influenciar muita gente negativamente, positivamente, mas também negativamente. Então, vamos entender esse caso. Eu vou pegar, por exemplo, a pandemia que teve pelo coronavírus, da família Coronaviridae, um vírus RNA, um vírus que tem uma possibilidade de mutar muito rápido. De um modo geral, todos os vírus, ainda que não seja retrovírus, mas é vírus RNA,
ele tem uma possibilidade, esse material genético é RNA, não DNA, ele tem uma possibilidade de mutar muito rápido, logo a gente entende as vacinas. Eu mesmo já tomei 5 doses, vou até aqui, não é propaganda, mas falando. Quando conseguir, por conta da minha idade na época, etc., por conta da questão, a situação, falta de dosagem, no ano 2021 eu já tomei 2 doses, ambas da AstraZeneca, Oxford, foi desenvolvido lá na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Interessante que uma cientista brasileira, uma bióloga, muito interessante isso, uma mulher, liderou toda a equipe, lidera a equipe, continua pesquisando sobre as vacinas, é brasileira, é paulista, é lá, não foge a memória, da cidade de Campinas, em São Paulo. Olha a importância, olha como é importante a gente ter cientista desse lado. Ela liderou e lidera uma equipe de cientistas lá no Oxford, lembra? Portanto, todo mundo fica claro. As 2 universidades britânicas têm outras, mas Oxford e Cambridge são uma das universidades mais antigas do mundo, mais influentes. Claro que se a gente for pensar, dias atuais, a universidade mais falada, conceituada, é Harvard, nos Estados Unidos. Mas Cambridge e Oxford, assim como Sorbonne, na França e outras universidades, elas continuam com um nível muito elevado, um ranking das melhores do mundo. E essa brasileira lidera. Tomei as 2 primeiras doses, ou seja, uma dose, um reforço, a gente pode dizer assim. Depois, tomei uma Janssen, depois outra Janssen, já tomei 5 doses, e agora a bivalente. Todas as vezes, passando os 3 meses, respeitando isso, 3 meses e pouco, absurdo que a gente vê. Aí as pessoas não se vacinam. Qual é a minha questão? Eu já tenho, passei de 60 anos. Logo, também estou dentro de um grupo que tem uma maior probabilidade, se não garanto, eu posso ter maior imunidade do que um adolescente, um jovem, um adulto jovem. Mas, pela toda o histórico que a gente sabe, a imunidade de uma pessoa ela é muito limitada ao nascer, ou quando ela tem uma patologia ou uma síndrome, exemplo, AIDS, lúpus, entre outras, que eu poderia citar aqui, e também quando ela vai passando vai avançando na sua idade. Então eu fiz isso e eu vi absurdo, inclusive professor de biologia, que é um absurdo, é uma vergonha para mim, eu chego assim a me sentir ali mal, constrangido, o cara dizer que tomar as vacinas, no caso, algumas vacinas elas são feitas com ácido nucleico, principalmente o RNA, no caso para o coronavírus, e dizer que isso causa problemas. Então, gente, as vacinas é uma maneira artificial de uma pessoa adquirir imunidade. Imunidade que tem cobertura ou para toda a sua vida ou por um período. Por exemplo, vacina da gripe é 12 meses. Vacina, se for a dose completa, contra a febre amarela, que é causada por um vírus, flavovírus, não foge a memória, mas isso aí é uma coisa fácil de perguntar. O fato é isso. É um vírus silvestre, tá? Um vírus da mata em animais, e ela tem uma cobertura de 10 anos. Vacina contra uma bactéria, por exemplo, a bactéria causa o tétano, o Clostridium tetani, ela tem uma cobertura de 10 anos. Então isso depende muito. Se a gente for pensar e levantar, o importante é que a imunização das pessoas artificial, elas evitam, porque também ela pode ser, só que isso aí tem uma perda muito grande. A imunização natural, o que é? É o chamado imunização de rebanho. Isso é uma coisa estúpida. Quem está apontando por isso é estúpido. Porque o que é a imunização de rebanho? É as pessoas terem contato com o causador de uma determinada patologia. Patologia, gente, é doença. Patos quer dizer doença, não é marido da pata, não. Entenda? E essa pessoa não desenvolveu a doença. Porque ela tem anticorpos específicos, vai destruir aquele micro-organismo. Bom, e não poderia refletir aqui algumas questões importantes. Quanto a, tem que ser bem claro, nada é 100%. Tudo tem uma margem de erro. Ou seja, reações negativas a uma vacina. Por exemplo,
Quem tem alergia a proteínas de ovos, jamais vai poder tomar vacina contra o influenza, que é o gripe o H1N1, tem outros também. Isso são proteínas, esse H1N1, aí tem N da vida, vários números, depende da gripe. Mas quem tiver alergia à proteína de ovos, não pode jamais tomar vacina contra a gripe. Porque o caso da vacina é desenvolvido em ovos. E aí sempre tem alguns tipos de possibilidade ou de situações que as pessoas não podem ser vacinadas. Em casos, mulheres gestante, lactante, elas não podem. Crianças de determinadas idades não podem tomar. Existe todo o calendário, existe todo o estudo. Pode acontecer reações adversas? Pode. Mas garanto para vocês que a mortalidade, nível de mortalidade que ocorre por conta de não tomar vacina, não ser imunizado, é extremamente elevado. É milhares, vou tocar nesse assunto, é milhares ou milhões de vezes maior do que por causas adversas do contato com a vacina. Então, uma estupidez. Isso foi divulgado por médico, que é vergonhoso. E se acha super. Claro que não todos os médicos, tem médicos que são excelentes. A gente tem exemplo no planeta todo, isso é planetário, de pessoas que estão na medicina que são excelentes. A mesma coisa na biologia e outras áreas. Existem profissionais de alta qualidade. Agora, essa crendice, quando vem, por exemplo, uma coisa é você ser popularizada no meio dos leigos, daqueles que não sabem nada. Outra coisa é quando vem do lado de alguém que a gente imagina que ele faz ciências, que ele está dentro da ciência, que trabalha com ciência, no caso aqui ciência da natureza, ciências biológicas, envolve seres vivos. Aí é uma estupidez, isso aconteceu principalmente, a gente tem visto isso, foi visto mundialmente, somente na época da pandemia, coisas absurdas, coisas estúpidas que não cabe nem aqui falar, porque não seria nada interessante aqui no vídeo. Então essa é a história, teoricamente, como é de onde a vacina vem por conta de um fazendeiro que teve, para a gente fechar, fazendeiro que os filhos foram imunizados por um tipo de vírus, que é o cowpox vírus, varíola, que ele imunizou teoricamente naturalmente, de uma certa maneira, porque ele se expôs ao vírus, e ele não teve a outra varíola, a varíola humana. E aí teve que ter a curiosidade, o entendimento do Edward Jenner, e o Edward Jenner foi o primeiro, sabemos da história, até hoje ninguém nega, que é o pai da vacina. E a vacina, por conta da questão de vir da vaca, esse processo ter acontecido com relação, porque tem a varíola bovis e a varíola humana, ele deu o nome de vacina. Então é uma história engraçada. O vírus que causa a varíola humana, ele foi erradicado no ano de 1980. Mas não quer dizer que ele tenha totalmente isento. Mas não se sabe de nenhum caso. Talvez pode ser que num grupo de pessoas isoladas ele ainda se propague e pode, se não tomar a vacina, eu mesmo tomei vacina contra a varíola. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Sente o dedo no like, compartilhe à vontade, toque o sino para receber os nossos conteúdos e assine o canal e até o nosso próximo encontro. Isso, faça sugestão também, pode comentar abaixo, faça sugestões de temas que vocês têm interesse em saber.